Um bom dia a todos, aos que são de casa, aos que nos visitam hoje, que estão aqui nesta sala e os que estão lá atrás. Estava aqui a lembrar estes últimos meses que nós temos vivido aqui em Portugal, como também no mundo. Tem sido meses de algumas mudanças no nosso estilo de vida, horários diferentes, muitas restrições, muitos incômodos, né? Apesar de haver por trás um princípio importante que é a saúde, há muitos incômodos que a questão do Covid tem gerado até hoje. Agora sim. Estava a virado, só repito. Posso continuar? Ok. E, de facto, tudo isto tem sido construído à volta do princípio da saúde. Ou seja, aqui em Portugal, acreditamos que a saúde coletiva é importante, então é necessário tomarmos medidas, fim de semana ou dia de semana, para a saúde manter-se, né, nos geradores mínimos, né, nos indicadores mínimos. E, de facto, quando nós vamos ao livro de Números, que tem sido o livro qual nós temos meditado, vamos ver também que Deus vai ensinar ao povo que, se de facto a presença de Deus é o mais valioso no meio do povo, o povo não vai ter problemas em aceitar algumas regras, algumas leis, alguns rituais. Se de facto o povo ama a Deus, não se vai importar com obedecê-lo, com muitas regras que Deus vai ensinar ao povo, principalmente através de Moisés. E hoje nós vamos ver algumas delas, por isso eu convido a que todos abramos no livro de Números, capítulo 5. Números, capítulo 5. E vamos ler versículos 1 ao versículo 10. E depois vamos dar um salto para lermos 19 ao 28, sempre do capítulo 5. Quem não está acostumado é o quarto livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Não se preocupe, não há pressa. E vamos ler capítulo 5, versículos 1 ao versículo 10 e depois 19 ao 28. Então vamos prestar atenção, são basicamente 3 leis que Deus coloca para o povo. A palavra do Senhor diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto, desde o homem até a mulher. Os lançareis. Fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Disse aos filhos de Israel: Quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessarão o pecado que fizeram. Então, restituirá pela sua culpa segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Mas, se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação com quem por ele fizer expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Agora vamos saltar ao versículo 19. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: Se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido pela imundícia, destas águas amargas, amaldiçoante serás livre. Mas, se te apartaste do teu marido,
e te contaminaste, e algum homem fora do teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, e com água amarga se apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o Senhor e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado de oferta de manjares da oferta comemorativa e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre, e conceberá semente, terá filhos. Então nós temos aqui, irmãos, basicamente 3 leis. Às vezes, pois, não é muito comum ler estes rituais nos nossos devocionais, mas de facto tem muito ensinamento. O Senhor, Deus eterno, com atributos eternos, imutável, invisível, é necessário que Ele nos faça entender de uma maneira mais visual, tangível e temporária os seus atributos. Então Ele cria estes pequenos rituais, hábitos, para o povo entender as questões que não consegue ver. Peço desculpa aqui, uma mosca que me está a perturbar muito tempo e eu fico distraído. Então Deus cria estes rituais para de facto o povo entender melhor a Deus, conhecê-lo melhor. Então, se o povo quer conhecer a Deus, deve tomar com muita seriedade o ritual. Quando nós entendemos melhor os rituais, entendemos melhor a Deus, entendemos melhor a Cristo, o sacrifício expiatório e muitos outros ensinamentos que vêm mais no Novo Testamento. Então é necessário, por isso, entendermos bem cada um dos rituais que está aqui. Então, neste capítulo 5, Deus começa agora a dar leis diretamente ao povo, porque antes Deus tinha dado leis principalmente para a tribo de Levi, aquela que tomava conta do tabernáculo, da tenda, dos sacrifícios e etc. E também tinha dado a ordem a Moisés de escolher alguns homens para fazer o recenseamento do povo. Mas só agora no capítulo 5, Deus começa a lidar com o povo independentemente de qual tribo pertença. Então nós temos lá o arraial, temos várias tribos ao redor do tabernáculo. E Deus começa a dar leis. E a primeira lei que Deus dá é que está entre o versículo 1 e o versículo 4, que é a expulsão dos imundos. A expulsão dos imundos. E Deus vai dizer que o povo devia expulsar 3 tipos de pessoas no meio das pessoas que estavam lá no povo. Um são os leprosos, outros são os que padecem fluxo e outros que eram imundos por causa de contato com algum morto. Então Deus vai considerar esta questão visual de saúde para começar a ensinar ao povo o conceito de pecado. Então o povo devia tomar-se muito a sério esta questão e devia expulsar a estas pessoas. E o Senhor vai colocar no versículo 2 o motivo. Diz: para que não contaminem os seus arraiais ou acampamentos, no meio dos quais eu habito. Então, nós temos o tabernáculo, o acampamento da tribo de Levi, e depois tínhamos 4 grandes acampamentos, nos quais haviam 3 tribos. E depois está o que era fora do acampamento, ou fora do arraial, aquela região mais cheia de treva, de escuridão,
e onde os imundos tinham que estar lá, normalmente por um período de tempo, e somente quando muitas cerimônias que estão em Levítico fossem cumpridas, a pessoa podia voltar a entrar dentro do acampamento. Então esta é a primeira lei que Deus determina para o povo. O povo devia expulsá-los, fosse família, fosse quem fosse, inclusive a irmã de Moisés tem que sair, que ficou imunda. Independentemente da pessoa, eles tinham que sair fora do acampamento se de facto a presença de Deus que estava no meio do povo era importante. Depois nós temos uma segunda lei, que é a confissão e paga dos pecados. Esta segunda lei, que está entre os versículos 5 e o versículo 10, vai nos ensinar que o povo, quando transgredia a lei de Deus, de maneira voluntária, podia ir ter com o sacerdote, confessar o seu pecado, levar o pagamento do pecado com a sua oferta com uma taxa acrescentada, e se alguma pessoa tinha também sido agredida ou o seu pecado tinha afetado a um terceiro, também tinha que pagar para essa pessoa. Caso não, ficava para o sacerdote e para a tribo de Levi. Então Deus, irmãos, também é um Deus de misericórdia que permite esta dinâmica de que de maneira voluntária alguém vá lá confessar o seu pecado e faça o pagamento da oferta. Ou seja, que não deixasse até as últimas para ir a confessar os seus pecados perante Deus. Deus estava sempre disponível para isso. Entre os versículos 11 ao 31, nós começamos a ler no meio somente por questão de tempo, não foi por outra questão. Nós temos agora, entre os versículos 11 e 31, uma lei, por exemplo, a minha Bíblia diz a prova da mulher suspeita de adultério, também o teste, né? O teste da suspeita por adultério. Resulta que era muito comum os homens saírem do acampamento para algumas guerras. Era normal que as mulheres e os filhos ficassem em casa, às vezes por semanas, por meses ou por anos. Então, o que acontecia? Era provável que quando um homem voltasse, depois daquela viagem, seja por motivos de guerra ou outros, suspeitasse que a sua mulher tinha sido infiel para com ele. E era uma suspeita, ele não é Deus, não podia ver o coração da sua mulher, não sabia se era verdade. Então Deus vai criar um mecanismo de justiça para que o homem não faça justiça pela sua própria mão, colocando inocência numa culpável ou colocando como culpável uma mulher que é inocente. Então o homem não podia tratar disso, né, em casa. Tinha que ser levado de uma maneira bem clara da parte de Deus. E podem ler em casa todos os detalhes de isto. O homem, se tinha esta suspeita, tinha ciúmes, tinha que levar a sua mulher, levar uma oferta ao sacerdote. O sacerdote lá à frente no tabernáculo ia receber a oferta e também ia ser uma mistura entre a água e o pó do tabernáculo, que é a chamada água amarga. Não é? E estando lá, ia confrontar a mulher, ia tirar o véu, né, um sinal às vezes de exposição, né, perante Deus, ia tirar o véu e ia dizer aquelas palavras que nós lemos em 19 ao 28. Ou seja, vai determinar uma maldição que se caso a mulher tivesse cometido adultério, aquela água que ela ia beber ia fazer dela uma mulher estéril para sempre. Caso não, ela ia sentir aquilo como se fosse outra bebida, não acontecia nada, ia conseguir ter filhos de maneira prolongada. Então o homem tinha que aceitar aquele ritual no qual intervinha o sacerdote e, essencialmente, Deus através do milagre de maldição. Então era isto que nós podemos ver neste capítulo 5. E uma das primeiras conclusões que nós podemos ver, um dos primeiros ensinamentos deste capítulo 5, que às vezes pode ser difícil de ler e entender a continuidade, é que Deus quer que o povo não chegue às últimas para confessar os seus pecados. Porque nós temos no início uma lei que permitia ao povo
indicar quem serão os imundos. Mas depois temos uma possibilidade de que, caso ninguém soubesse, a pessoa de livre vontade fosse a confessar os seus pecados. E nesta última lei, mais particularmente aplicada ao casamento, Deus, no final do dia, sempre ia expor ao pecador. Neste caso, particularmente, uma mulher adúltera. Mas também haviam outros casos e outras leis para outros pecados. Então Deus é um Deus de misericórdia, de graça, que tem as suas leis, mas há momentos nos quais já Ele não volta para trás e determina uma maldição perante uma pessoa. E isto para nós nos ensina algo muito importante como igreja hoje, porque apesar de ser um texto tão antigo, nós podemos aprender muito de Deus e de Cristo. Porque nós, como cristãos, acreditamos neste evento que já temos falado, a segunda vinda de Cristo. No qual, quando nós lemos no Novo Testamento, acontecem muitas coisas, né? Inclusive, às vezes não é fácil conciliar qual vem primeiro, qual vem depois. Mas que elas acontecem, acontecem. Né? A ordem, pois na Bíblia parece ser secundário. O que vai acontecer, vai acontecer. E uma das coisas que vai acontecer no último dia, no dia da revelação de Cristo Jesus, como às vezes é dito na palavra, ou na sua segunda vida, é o julgamento dos nossos segredos. Deus vai expor qualquer dos nossos pecados, por muito escondidos que nós acreditemos que eles estão. Por exemplo, Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 2, né? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Os segredos dos homens, Romanos 2,16. O próprio apóstolo Paulo volta a dizer algo muito semelhante na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor ou o apago. Então, este evento da vinda de Cristo é um evento que vai mexer com o nosso passado. Vamos ser expostos perante Deus, assim como aquela mulher adúltera deixou até o último dia e lhe foi exposto realmente se tinha pecado ou não. Deus um dia vai fazer assim conosco. Não sei porque às vezes em alguns meios evangélicos tem difundido que Deus não vai fazer isso. Por algumas passagens do Antigo Testamento, quando diz que Deus atira os pecados no fundo do mar e esquece. Isso tem a ver com perdão. Mas Deus vai expor, apesar deles estarem já perdoados para os que são cristãos. Estou a lembrar aqui de uma conversa que eu tive com a Dina, minha mulher, e ela estava a falar de uma conferência que ela assistiu, e lembrei-me agora dessa ilustração que o expositor deu, que vai ser um dia quando nós vemos cicatrizes. Já não doem, mas nos lembram aquele milagre da cura. Então Deus vai trazer à memória os segredos, os nossos pecados, aqueles que foram vividos de maneira pública, quanto aqueles que foram vividos de maneira também privada. Agora, uma advertência deve ser dada. Todos vamos passar por isso, mas somente os cristãos que já foram perdoados não vão pagar com a maldição desses pecados. Assim como a mulher adúltera que estava lá em número 5, ela pagava, assim vão pagar todos aqueles que não acreditam em Cristo como Senhor e Salvador e que não se arrependem dos seus pecados. Os cristãos que acreditamos mesmo em Cristo vamos ser expostos, mas o nosso marido, Cristo Jesus, já bebeu águas amargas na cruz. Estamos livres disso. Estamos livres dessa exposição tão envergonhosa. Vamos ser expostos, mas não vamos pagar por ela. Então nós como igreja hoje,
queremos apelar a qualquer pessoa que está aqui ou está a ver este vídeo online, que não deixe até o último dia. Que assim como a lei que está entre o versículo 5 e o versículo 10, onde o povo podia ir voluntariamente a confessar os seus pecados, faça também hoje. Porque esse dia vai ser horrível para quem não conhece a Cristo. E vos posso dizer que não há experiência mais libertadora que quando nós começamos a orar a Deus confessando os nossos pecados. Eu lembro quando eu orava assim: Deus, perdão pelos meus pecados, né? E dizia essa frase nas minhas orações. Mas um dia entendi que não é a maneira mais correta de orarmos. Nós devemos dizer particularmente o que nós fizemos. Porque pecados, que é pecado, né? Pode ser uma coisa assim muito genérica. Agora, se eu disser: Deus, perdoa-me por aquela palavra que eu disse, por aquele pensamento que eu tive, por aquela reação que eu vivi no trabalho, no casamento, por aquela maneira de me expressar. E quando começamos a nos expor e detalhar o nosso pecado, é uma experiência que vos garanto é libertadora. Começamos a dizer: Deus, obrigado porque tu me estás a perdoar por isto que eu fiz. E se alguma pessoa não conhece a Cristo, nós mais uma vez convidamos para que essa confissão de pecados, esse arrependimento, seja feito hoje. Não amanhã, não sabemos o que pode acontecer. Não deixe para o dia da revelação esse momento constrangedor, porque esse momento vai pagar particularmente pelos seus pecados. Uma coisa que também podemos aprender, tendo como pano de fundo o capítulo 5 de Números e a Jesus Cristo, é que Jesus Cristo, de facto, nunca viveu de maneira voluntária no pecado. Reparem que a pessoa podia ser exposta por um terceiro, voluntariamente podia confessar-se, e em casos extremos, pois outra pessoa a obrigava, no caso do adultério, a ir perante o sacerdote. Mas quando pensamos em Cristo Jesus, pensamos num homem que de facto era santo desde o primeiro dia até o último. Diz, por exemplo, João, capítulo 8, versículo 46, quando Cristo está a evangelizar, ele pergunta, né? Quem dentre vós me convence de pecado? Reparem, se eu fizer essa pergunta a um amigo que me conhece bem, ou a minha mulher, vou começar uma lista de pecados. Acho que não é muito difícil. Mas Cristo faz esta pergunta aos seus apóstolos, que o conheciam muito bem, e ninguém consegue dizer nada. Não conseguem dizer nada. Também podemos entender que no final do seu ministério, os fariseus tiveram séria dificuldade em encontrar alguma coisa para acusar a Cristo. Como não conseguiram, tiveram que pagar 2 testemunhas para acusarem de blasfemo. Então, Cristo, a sua santidade, é um fundamento importante para nós, né? Hebreus, por exemplo, 13:4, nos é dito, Hebreus 4:15, porém, como nós, falando de Cristo, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas sem pecado. Isso é um fundamento da nossa fé. Cristo foi e é e continuará pela eternidade a ser santo. Há uma outra passagem que eu gosto muito, que é 1 de Pedro, capítulo 2, na qual o apóstolo também vai referir à santidade de Cristo. O apóstolo Pedro escreve: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque ereis como ovelhas desgarradas
mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O fundamento da nossa salvação, como Pedro explica, foi a santidade de Cristo. E é o que nós queremos que hoje, se alguma pessoa não o confessou, o faça. E quem já o fez, que mantenha a Cristo como exemplo, como Pedro aqui nos persuade. Uma outra aplicação que podemos entender em número 5 é que a pureza do casamento também está relacionada à pureza do povo. Os nossos casamentos, irmãos, aqui na igreja, são fundamentais para a santidade daqui da nossa congregação. Gostaria somente de ver quem aqui é casado. Os que somos com orgulho, acho que é... somos vários, né? Acho que a metade mais ou menos que estamos aqui estamos casados. A nossa relação conjugal é determinante para a santidade, tanto no lar como também aqui na igreja e de maneira universal como toda a igreja de Cristo no mundo. Deus está a ensinar isto ao povo, logo no capítulo 5 de Números. Se vocês querem ser um povo santo, então que tenham casamentos santos, onde a fidelidade seja o fundamento e mais também muitas outras coisas. O autor aos Hebreus escreve, capítulo 13, versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Um reflexo de Números, capítulo 5. Então, convido para que todos os que somos maridos, convido a todas as irmãs que estão casadas, que busquemos casamentos saudáveis, que nos amemos uns aos outros, que façamos o impossível para que tudo corra bem em casa. E estas aplicações, irmãos, são as que nós podemos entender aqui em número 5. Deus está a preparar ao povo nesta jornada do deserto e Ele começa a mexer na vida das pessoas, que não eram somente da tribo de Levi, mas também das demais tribos. E vamos acabar com um tempo de oração. Pai, te agradecemos por Tua palavra, por este lindo livro de Números, no qual nós aprendemos muito acerca de Ti, no qual também nós podemos aprender as Tuas expectativas para o Teu povo hoje, a Igreja de Cristo. Desejamos, Pai, sermos pessoas santas, que o Teu caráter influencie o nosso dia a dia, nossos pensamentos, nossa maneira de falar, a nossa maneira de reagir, o nosso trabalho, a nossa vida familiar e todas as áreas, Senhor, da nossa vida. Que não pensemos que a nossa relação contigo está limitada aos domingos ou a esta casa. Que dia a dia possamos viver em santidade. Também, Senhor, clamamos a Ti como igreja, para que Tu faças nesta igreja casamentos saudáveis, relacionamentos bons, matrimônio, Senhor, que haja amor mútuo, sacrifício, e que dessa maneira possamos também refletir a santidade, a Tua santidade, através deste relacionamento. Agradecemos por Cristo Jesus, porque Ele, Senhor, bebeu as águas amargas por nós. Te agradecemos, Senhor, por esse sacrifício na cruz. Mas também te pedimos que hoje mais pessoas possam seguir a Cristo. Que não esperem, Senhor, que chegue esse dia tão vergonhoso, tão duro para aqueles que não conhecem a Cristo. Salva mais pessoas, Senhor. É o nosso clamor. Colocamos, Senhor, este tempo na Tua mão. Em nome de Cristo Jesus. Amém.